Reflexo matriz. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de se realizar. Item 7, capítulo 8, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que ideia mais clara de reforma íntima pode se exarar que esta exposta? Naquele que a ideia do mal não faz parte de sua bagagem mental, encontramos a transformação moral efetivada. Allan Kardec, no entanto, deixa claro que o verdadeiro espírita seria reconhecido não só por esse aspecto moralizador, mas igualmente pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Nesse ângulo encontramos outro estágio, aquele em que a ideia do mal acode e é repelida. Será reducionismo definir o processo renovador da vida íntima, por meros critérios de aparência exterior. Ser espírita é uma vivência ética que reflete, em a um só tempo, induz profundas metamorfoses no campo da mente. Dessa forma, deixa de ser conceito religioso, para alcançar o patamar de sagrada viagem pelos escaninhos da alma, através do autodescobrimento e da conduta. No reino mental encontramos complexos mecanismos que operam a formação da personalidade, como uma identidade temporária do espírito nas sendas evolutivas. Subconsciente, consciente e superconsciente são níveis que interagem em perfeita sinergia, com funções específicas. Na vida subconsciencial, encontramos o reflexo e a emoção induzindo para o consciente o projeto das ideias, que vão subconstanciar atitudes e palavras nos rumos da perfeição ou no cativeiro das expiações dolorosas. Portanto, a cadeia reflexo, emotividade, ideia, ação, palavra compõe a fisiologia da alma. Os reflexos são como personalidades indutoras, estabelecendo o automatismo dos sentimentos externados em atitudes e palavras. Nesse circuito vivemos e decidimos se progredimos ou estacionamos. Não será incorreto, conquanto, os muitos conceitos definir personalidade como sendo núcleos dinâmicos e gestores de sentimentos, funcionando sob automatismo mental contínuo. São essas muitas personalidades construídas nas múltiplas vivências da alma, que reformam os alicerces das inclinações humanas. Tendências, impulsos, desejos, intenções e hábitos. Na usina da mente, o pensamento exerce a função de supervisão ininterrupta da rotina mental, sob a gerência da vontade, expedindo ordens de aprovação ou censura pela intervenção da inteligência, a qual decide e avalia os estímulos recebidos da vida. Somente depois dessas intricadas operações é que são acionados os sentimentos, que esculpirão a natureza efetiva de toda essa sequência, conduzindo a alma a perceber os ditames da consciência, nesse caleidoscópio de movimentos sublimes da alma. Por isso os pensamentos precisam ser muito vigiados, por induzirem as velhas emoções, às quais associamos as experiências da atitude, conforme os roteiros que escolhemos ao longo de milênios. Na sequência de vida mental, encontramos o reflexo matriz do interesse pessoal, como sendo a origem da rotina das operações psíquicas e emocionais, as quais convergem para que os nomeados como personalismo, a parcela patológica do ego. Assim declinamos porque o interesse pessoal em si é uma necessidade para o progresso. Seu excesso, no entanto, gerou essa fixação prolongada da alma no narcisismo, a paixão pelo que imaginamos ser. Com razão asseveram os orientadores espirituais da codificação. Frequentemente, as qualidades morais são como, no objeto de cobre, a duradoura que não resiste à pedra de toque. Pode o homem possuir qualidades reais, conquanto assinalem um progresso. Nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal, para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando ocorre, todos os admiram como se for um fenômeno. Devido a esse arcabouço psicológico do personalismo, vivemos preponderadamente em torno daquilo que imaginamos que somos, sustentados por convicções e hábitos que irrigam todo o cosmo pensante do ser, com ideias e sentimentos irreais ou deturpados sobre nós mesmos. São as ilusões. Sua manifestação mais saliente
É a criação de uma autoimagem superdimensionada em valores e conquistas que supomos possuir. Lutamos há milênios com a força descomunal desse reflexo matriz, que dirige por automatismo, até mesmo, a maioria de nossas escolhas. Em razão disso, quando temos o interesse pessoal contrariado, magoamos. Quando ferimos, penetramos no melindre. Quando ameaçados, tombamos na insegurança. Quando traídos, caímos na revolta. Quando lesados, inclinamos para o revide. Entretanto, podemos mudar esse quadro, pois Freud, um dos mais célebres cientistas das ciências psíquicas, diz que em matéria de impulsos, depositava esperanças no futuro por considerar os seres humanos educáveis. O desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para nossos impulsos egoístas. A caridade estendida como criação de relações educativas será a medida libertadora dessa escravidão dolorosa nos costumes humanos. O treino da empatia, o aprendizado de saber ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia, a cautela no uso das palavras dirigidas ao próximo, a sensibilidade para com os dramas humanos, as atitudes de solidariedade efetiva e renovadora. São autênticos ensaios das qualidades superiores, que vão pouco a pouco desenvolvendo o novo interesse universal, desenovelando as blandícias do altruísmo e do amor. Reflexos celestes do Pai, nos quais todos fomos criados, distantes do mal e da dor. Quando alcançarmos esse patamar, podemos afirmar com Kardec: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.